Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos monstrinhos. Estamos começando hoje a nossa quinta aula. O assunto é fontes de energia, assunto esse que está relacionado à quarta semana das nossas atividades remotas, tá? Se olharmos bem, foi rápido, passou rápido, mas a gente já está indo para a reta final deste ciclo, tá? Eu sei que a carga de ações ela é pesada, tá? Eu tenho compreensão disso, mas eu apelo para a capacidade de vocês de gerir essas ações, tá? E de entender que existem algumas atividades que são prioritárias e outras que vocês podem, fazer no tempo de vocês, tá? As atividades de presença, essas elas não podem ser deixadas para depois. E também a nossa atividade em grupo que vocês vão fazer, né? Os vídeos ou áudio, tá? O pequeno vídeo ou áudio, essas têm que ser entregues no período certo, tá? Agora as outras, desde essas aulas que eu estou gravando até o material complementar, como documentários, textos e tudo mais, esses vocês podem fazer e podem, né, trabalhar num tempo de vocês, tá? Então, administrem bem o tempo, não pirem, tá? E vamos que vamos, tá? Sobre o assunto de hoje, é importante a gente entender o seguinte: a sociedade como a nós conhecemos, ela depende das fontes de energia. Isso fica muito óbvio quando a gente passa, por exemplo, por um blackout. Tá? Repara, lembra da última vez que você passou por um blackout. Tá? Fica inviável. Praticamente tudo que a gente faz hoje consome algum tipo de energia. Tá? Então não é de se espantar que esse seja um assunto de muito interesse. E não só da geografia, é um assunto de interesse em diversos campos do conhecimento humano. Tá? É o que a gente pode dizer de um assunto multidisciplinar. No vestibular, no Enem, tá? Ele também é cobrado em diversas disciplinas diferentes. Na geografia, compete à geografia a compreensão de como funcionam as principais fontes de energia, o que são matrizes energéticas e como essas matrizes interferem nas economias dos países. É interessante a gente também entender que algumas disputas geopolíticas e ações geopolíticas de determinados países muitas das vezes são movidas por questões relacionadas à obtenção e domínio de determinadas fontes de energia. É também interessante a gente entender que as fontes de energia modernas, elas também podem causar impactos no ambiente como um todo. Tá? E entender quais são esses impactos e entender quais são as consequências desses impactos para a sociedade também é um dos assuntos que a geografia aborda. Tá? Então, não deixem de entender que a gente está discutindo um dos assuntos mais caros à geografia e talvez à sociedade como um todo. Beleza, gente? Então vamos lá? Vamos começar falando sobre o próprio conceito de energia. Tá? E é interessante porque a energia é um daqueles conceitos que a gente julga entender bem. Porque de tanto a gente ouve falar sobre energia em tudo. Tá? Agora, pare para pensar e tente formular um conceito, uma pequena definição do que é energia. O que é energia? Aí já complica. Tá? Então, o conceito de energia, apesar de ser amplamente difundido, amplamente discutido em diversas ciências, e a gente ouve falar o tempo todo sobre energia, ele é um conceito bastante abstrato. Tá? Para você colocar no papel uma definição, complica. Tá? Talvez a definição mais simples é a da física, né? Ou seja, a energia seria a capacidade de executar trabalho. Tá? Nesse caso, uma ação. Tá? E é isso, a energia esteve historicamente relacionada à transformação. Um bom exemplo dessas transformações estão aqui nessa figurinha aqui do lado.
né, se a gente olhar a natureza e a gente observar, né, todos os movimentos que ocorrem na natureza, eles são, em última instância, provocados por algum tipo de energia. Talvez a fonte, talvez não, com certeza, a fonte primária de energia da Terra é o Sol. Tá? Então, muitos dos processos biológicos, químicos, físicos que a gente vê ocorrer na natureza, eles têm como fonte primária de energia o Sol. Na verdade, a Terra, o planeta em que a gente vive, ele tem duas fontes primárias, né, basicamente falando, que são as fontes internas do planeta, seja elas as fontes térmicas, movidas pelo tectonismo, por decaimento radioativo, tá? Ou então a gravidade em si, tá? Que é uma força relacionada à própria matéria, e a outra fonte primária que ocorre no planeta, como eu já falei, é o próprio Sol. Então acredite, se a gente pegar todas as energias e todos os movimentos e todas as transformações que ocorrem no planeta, você vai conseguir, em última instância, atingir lá no último pontinho, né? Você vai conseguir relacionar alguma dessas fontes primárias de energia. Tá? Mas mesmo assim, mesmo entendendo isso, a energia não perde o seu caráter abstrato. Tá? O que é energia? Uma das coisas mais interessantes, né, que a gente conseguiu ver, uma das mudanças drásticas em relação ao conceito de energia, ela vem também no século XX com a física moderna. Né? Einstein, quando ele estava desenvolvendo lá a sua teoria da relatividade, um dos postulados, né, que seus cálculos o levaram a deduzir é de que a própria energia ela tem uma relação íntima com a matéria. Na verdade, a matéria e a energia seriam, em última instância, a mesma coisa. Ou melhor, dois lados de uma moeda. Tá? E pior, a gente poderia converter matéria em energia e energia em matéria. Aliás, toda vez que alguém ouve falar sobre Einstein, né, além da própria figura do físico, né, a gente geralmente ouve aquela famosa equação E igual a mc ao quadrado. Né? A relatividade é muito mais complexa do que isso. A relatividade ela pega a própria natureza do universo, do espaço, do tempo, mas um dos braços dessa teoria é essa equação que é simples, é elegante e que constrói essa relação. O E aí dessa equação é a energia. Tá? E o M seria a massa e o C a velocidade constante da luz. Um dos postulados também estabelecidos por essa teoria seria de que a luz seria a única coisa constante e mais precisamente a velocidade da luz. Então essa equação ela constrói essa relação entre massa e energia. Alguns anos mais tarde do postulado relativístico, essa teoria ela vai ser comprovada no domínio da energia nuclear, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, em resumo, energia é um elemento do universo, é um dos elementos básicos do universo, tá? Junto com a matéria e junto com o próprio espaço. Tá? E uma coisa interessante sobre a energia é de que ela é, de certa forma, constante. Desde o Big Bang até os dias de hoje, a energia ela se manteve constante. Na verdade, o que a gente pode observar com o passar do tempo é apenas transformações. Então, a energia ela não é criada e ela também não é destruída. O que a gente vai observar, até a gente pode ver aí nessa figura do lado, por exemplo, o Sol. O Sol ele gera energia a partir do núcleo atômico, a partir da matéria. Matéria é essa que já existia, né, desde o Big Bang. E essa energia nuclear do Sol depois vai ser transformada, convertida em outros tipos de energia aqui na Terra, como por exemplo uma energia cinética. Toda vez que você vê um rio
né, correndo, tá? O que você está vendo ali são energias primárias agindo. Primeiro a do Sol, que condensou a água, né, e depois converteu essa água em líquida, né? E a energia gravitacional do planeta, que puxa essa água de uma região mais alta para uma região mais baixa, tá? Então o que a gente está vendo ali é basicamente conversões de energia, tá? Conversões essas que podem ficar claras nesse esqueminha aqui, tá? Ou seja, o que vocês estão vendo são formas de energia, né? A mecânica, a elétrica, a térmica, nuclear, a química, a radiante, todas essas energias que a gente está vendo aqui são formas que estão em constante transformação. Vamos citar aqui um exemplo. Toda vez que a pessoa vai tomar um banho, né, quente num chuveiro elétrico, o que você está vendo ali é uma conversão simples da energia elétrica que vem na rede, tá? Que passa por uma resistência. Tá? Essa resistência acaba transformando, convertendo essa energia elétrica em energia térmica, que aquece a água do chuveiro e, consequentemente, aquece o banho. Tá? Então, a gente vai ver nos próximos slides, ainda nessa aula, que quando a gente fala sobre fontes de energia, o que a gente está falando basicamente é isso: é você pegar uma energia que já está no planeta, que já está no sistema, e tentar convertê-la para um tipo de energia que possa ser usada pelo homem. Tá? E normalmente essa energia é reconvertida pelos aparelhos que nós temos em casa. Tá? Mas podem ficar tranquilos que esse assunto a gente vai trabalhar um pouquinho melhor mais para frente da aula. Beleza? Então, em resumo, hoje a energia, apesar de ser um conceito muito abstrato, ela é basicamente um elemento do universo, compõe o universo. Essa energia ela é constante desde a criação do universo, tá? E o que a gente observa no nosso cotidiano são transformações de energia, essa energia se convertendo em outras energias, tá? Um outro ótimo exemplo é eu estar aqui agora. Então, quando eu estou falando, isso aqui é uma energia sonora. Essa energia sonora é provocada pela vibração das minhas cordas vocais. Agora, as minhas cordas vocais, para poderem se mexer, elas obtêm a energia, tá? Essa energia mecânica, essa energia do movimento, ela só é possível graças à contração de pequenos músculos. Esses músculos, por sua vez, eles estão se movimentando ao converter a energia química das células musculares. Energia química essa que nas nossas células está relacionado ao trifosfato de adenosina, né? O famoso ATP. Esse ATP, por sua vez, é obtido através de conversões químicas, tá? De fontes de alimentos. Então vejam vocês, nós consumimos alimentos, esses alimentos têm contidos em si, tá, energia química. Essa energia química é quebrada e convertida depois em movimento pelos meus músculos da garganta, músculos esses que, né, modificam o formato das cordas vocais, e as cordas vocais então produzem energia sonora. Tá? Então eu poderia pegar aqui e continuar puxando. Se a gente for mais adiante, essa energia dos alimentos, ela vem da onde? Essa energia dos alimentos, se por exemplo eu consumir uma maçã, ela veio diretamente da fotossíntese, que é basicamente uma conversão de energia luminosa radiante do sol, né, em energia química. E aí essa energia radiante, ela vem do quê? Ela vem da decomposição nuclear, da energia nuclear, da fusão nuclear do interior do Sol. E essa energia nuclear, ela vem da onde? Ela vem da matéria que é fundida no núcleo do Sol. E essa matéria vem de onde? Essa matéria vem do Big Bang. Então, basicamente, qualquer tipo de trabalho físico, qualquer tipo de trabalho, de ação que envolva energia, se a gente for puxando, né, essa linha, a gente vai chegar invariavelmente ao Big Bang, que é o início, né, da difusão do nosso universo, consequentemente da matéria e da energia. Ah, mas tem o que antes do Big Bang? Aí
é um assunto que não nos compete agora, é um assunto lá do primeiro ano, tá? E é um assunto da física também, e que também não tem todas as respostas hoje em dia. Mas eu quero que vocês aceitem isso, que a energia, em sua definição mais básica, ela é a capacidade de executar trabalho, e a energia do universo ela é constante. O que a gente vai ver agora, a partir da aula de hoje, é que basicamente estamos constantemente transformando a energia. Beleza, gente? Então vamos lá. Tá? Também podemos classificar as energias, né? A gente pode definir as energias a partir, né, da sua origem e da sua capacidade de ser reutilizada ou não. Tá? A forma mais clássica de tipificar as fontes de energia, tá, seriam as energias ou fontes primárias e as fontes secundárias. Tá? Como o próprio nome diz, as fontes primárias, aquele local onde a gente pode obter energia utilizável pelo homem, tá? E quando ela é de ordem primária, ela é uma fonte que é extraída diretamente da natureza. Tá? Já a fonte secundária é uma fonte que a gente também extrai da natureza, mas que ela já passou por algum processo anterior. Tá? Outra forma de a gente classificar as fontes de energia, essa aliás muito mais utilizada até pela geografia como um todo, são as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Como o próprio nome diz, as fontes renováveis são aquelas fontes que a gente pode reutilizar constantemente. Tá? Em que seu período de reciclagem, a gente poderia dizer assim, ele está incluso no tempo de vida útil do ser humano. Tá? E as não renováveis são aquelas que, uma vez extraídas da natureza de alguma forma, elas não podem ser mais aproveitadas. Tá? Aqui no próximo slide, a gente pode ver um esquema, né, um organograma simples, dividindo as fontes de energia. A gente tem aqui, tá, as fontes renováveis de origem primária, tá, como a geotérmica, a gravitacional, a solar, e temos as fontes não renováveis de origem primária, que seria a energia nuclear. Tá? Nessa linhazinha aqui, cruzando essa linha aqui, nós temos o que? As fontes secundárias, aquelas que passaram por algum tipo de ação, né, na natureza antes do ser humano aproveitar. Né? Então, essas fontes secundárias também podem ser divididas em renováveis e não renováveis. Né? Então aqui, ó, entre as fontes secundárias renováveis, nós temos a eólica, a hidráulica, as forças dos oceanos, tá? Temos a biomassa, aí você pode ver aqui uma setinha, né? É interessante, olha como que a seta solar, ela vem tanto para a hidráulica, tá? Porque, de certa forma, a gente precisa do ciclo da água, tá? Para a força hidráulica ocorrer, assim como também lá no início eu falei, a gente precisa da força gravitacional para os rios correrem. Tá? A energia solar também é responsável pela formação da biomassa, tá? E essa biomassa ela se difunde por inúmeras fontes secundárias de energia, essas mais comumente, né, usadas, e a gente normalmente as observa, as utiliza, né? Como aqui a energia da madeira, da cana-de-açúcar, né? Os resíduos agrícolas, o carvão vegetal, os óleos vegetais, né? Por exemplo, o biodiesel, tá? O biogás também, tá? Ou seja, dos biodigestores. Falaremos um pouquinho sobre essas fontes depois, tá? E a biomassa também, ela pode dar origem a fontes não renováveis, de origem secundária. Essas fontes não renováveis são basicamente o petróleo, o gás natural, o carvão, o xisto, a turfa, ou seja, todos aqueles processos em que a matéria orgânica vai passar pela fossilização. Tá? E é interessante a gente parar para pensar que esse processo de fossilização ele é um processo constante, ele ocorre ao longo de todo o momento. Então, quando a gente está
Agora, nesse momento agora, existe matéria orgânica se convertendo em petróleo. No entanto, esses processos eles ocorrem em uma escala de tempo muito grande, né? Milhões de anos. Então, a matéria orgânica que está sendo represada agora em bacias sedimentares, ela vai levar dezenas de milhões de anos para ela se converter em xisto, se converter em carvão, se converter, né, em petróleo. Então, na prática, apesar de ser um processo constante, a gente não pode considerar essas fontes como fontes renováveis. Por quê? Porque elas não estão dentro de uma escala de tempo viável pelo homem. O que nós utilizamos hoje dessas fontes são matérias orgânicas que foram depositadas há 150, 160 milhões de anos atrás. Tá? Então, a partir do momento que essas reservas se esgotarem, tá? A gente não vai ter, pelo menos nos próximos milhões de anos, novas reservas de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis que recebem esses nomes, por quê? Porque passaram pelo processo de fossilização, de transformação química e física, né, dos seus componentes químicos originais. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Vamos seguindo então? Show. Fontes não renováveis. Então, o que a gente vai fazer agora é falar um pouquinho sobre cada uma dessas fontes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as fontes não renováveis. Vamos começar falando um pouquinho sobre as fontes não renováveis e depois a gente vai pegar um apanhado das fontes renováveis, tá? Como funcionam, quais são as suas formas, né, de exploração, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Depois a gente vai confrontar essas fontes de energia, suas vantagens e desvantagens. Beleza? Então vamos começar agora falando um pouquinho sobre as fontes não renováveis. Como eu falei para vocês, aquelas fontes que a gente não consegue reaproveitar. Tá? A primeira dessas fontes, tá? E a mais abundante de todas, né, são as fontes de origem fóssil, né? Matéria orgânica simples, que passou por um processo, né, de compressão. Tá? Petróleo, xisto, carvão mineral, e aí aqui é interessante de saber diferenciar carvão mineral do carvão vegetal. Aquele carvão que a gente usa, por exemplo, na churrasqueira, ele é um carvão vegetal. Ou seja, você tem madeira, essa madeira passa por um processo em fornos, né, e se converte em carvão vegetal, carvão de origem vegetal. Como a gente pode estar constantemente plantando novas árvores, então o carvão vegetal é um combustível renovável. Já o carvão mineral, né, seja, vem de rocha, né, é um processo de fossilização, um carvão também de origem lenhoso, também de origem de matéria orgânica de alguma forma, né, samambaias antigas, tá? Mas que passaram por um processo, né, de milhões de anos de compressão e se converteram em outra coisa, que não é mais, tá, aquela matéria orgânica original. Tá? Então a gente tem que saber diferenciar esses dois tipos de carvão. A gente vai falar isso daqui a pouco. A primeira fonte que a gente vai falar, a primeira fonte não renovável, que é também de origem, né, fóssil, que a gente vai falar, é talvez o combustível fóssil mais importante da atualidade. Tá? Não existe a civilização atual sem essa fonte, que é basicamente o petróleo. Tá? Beleza. O petróleo, ele é o que? Ele é basicamente um polímero de hidrocarbonetos com ligações químicas muito energéticas. Se vocês pegarem lá na química orgânica, né, e toda aquela nomenclatura esquisita da química orgânica, vocês vão ver que a maioria dos compostos, dos seres vivos e de compostos orgânicos, é interessante a gente entender, né? A base da química orgânica não é a vida, né? Originalmente, o nome original vem da ideia de uma química viva, né? De uma química dos seres vivos. Mas depois percebeu, né, que tanto coisas vivas como coisas não vivas
também possuem compostos, né? Os compostos são os mesmos, tá? Então, basicamente, a química orgânica, ela é o quê? Ela é a química que envolve o carbono, o elemento carbono, tá? E a química inorgânica é a química de todos os outros compostos, dos compostos não, de todos os outros elementos da tabela periódica. Então, por que que a gente tem uma química inteira só para o carbono? Porque o carbono ele tem uma capacidade de conexão, de fazer conexões muito complexas. Tá? A própria vida se fez valer dessas ligações complexas para formar estruturas complexas, como o DNA, por exemplo. Tá? Agora, basicamente, quando a gente vai analisar os compostos orgânicos, a gente vai ver que a maioria deles são o quê? São compostos formados por algumas dezenas de átomos, né? Etano, o etanol, né, o butano, lespa, né, toda aquela nomenclatura esquisita da química orgânica. Tá? Nossos próprios corpos são formados também por estruturas relativamente simples, tá? Complexas se comparado ao restante da química, mas simples, tá? Ou seja, formado por algumas centenas de átomos, tá? Ligadas com ligações, interligados por ligações químicas relativamente simples. O que que acontece é o seguinte: quando essas matéria orgânica, pode ser de origem inanimada ou origem animada, de alguma forma essa matéria ela é aprisionada, ela é contida por sedimentos, o que a gente vai ver ao longo do tempo é de que o depósito de sedimentos vai gerar uma energia sobre essa matéria. Tá? Isso pode ficar bem claro aqui, ó, nessa imagem aqui. Você tem animais, plantas, fitoplânctons, né? Criaturas de origem orgânica que ao morrerem, tá? Ao depositarem, até os seus excrementos também, ao se depositarem no fundo, né, de regiões, e aí a água que é importante, porque na água você tem um ciclo de sedimentação muito mais acelerado. Então o que que acontece? Toda essa matéria orgânica, quando ela é depositada em algum sedimento, e esse sedimento ele isola essa matéria orgânica do resto do sistema, tá? O que você pode ter é um acúmulo dessa matéria orgânica em uma camada de sedimentação. E aí aqui, gente, é importante a gente entender uma coisa. A matéria orgânica ela tende a ser reciclada, tá? A todo momento. Você tem vários ciclos da matéria orgânica, o próprio ciclo do carbono que a gente pode ver constantemente na vida. Tá? Então, por exemplo, os corpos dos seres humanos, os nossos corpos, tá, são formados também por carbono. Esse carbono ele é um empréstimo da natureza aos nossos, para a gente. Tá? Depois de um tempo, essa matéria orgânica ela vai ser devolvida ao sistema. Então, quando, por exemplo, a gente morre, tá, existe uma série de organismos, que são os decompositores, que vão pegar essa matéria orgânica e vão reciclar, vão ressignificar essa matéria para outros fins. Tá? Então, o carbono hoje, que faz parte do meu braço, amanhã ele pode fazer parte de uma bactéria e depois, talvez, né, de uma raiz de uma planta ou então de uma maçã, que depois vai ser consumido por outros animais e assim vai. É sempre bom lembrar que os átomos eles são indestrutíveis, então eles estão aí desde a sua origem, né? Que pode remeter ao Big Bang ou à síntese, né, desse material, desse elemento dentro de alguma estrela. Então, o material que compõe os nossos corpos tem bilhões de anos de existência e vai continuar existindo mesmo depois. Então, normalmente o carbono ele volta para o sistema de algum jeito, tá? Em ciclos de renovação. Agora, de vez em quando a gente pega aqui, tá, esse exemplo aqui, em que essa matéria, ao invés de ser, né, reaproveitada, ela acaba isolada em uma camada de sedimento, o que a gente pode observar é o quê? É que a sequência de sedimentação que vai ocorrendo, tá, vai gerar uma pressão, um peso, tá, sobre essa matéria. Esse peso, tá, provocado pela gravidade, pela carga de novos sedimentos, vai lentamente transformando,
né, esses elementos quimicamente falando. Tá? Então, onde antes a gente tinha, né, matéria orgânica relativamente simples, cadeias químicas com algumas centenas de carbonos, de hidrogênio, de nitrogênio, agora a gente tem o quê? A gente tem polímeros se formando. Polímeros são cadeias, né, repetitivas e muito longas, né? E aí o que, que acontece? Além de você ter cadeias muito longas, tá? Toda essa energia gravitacional, toda essa energia que vai se converter depois também em energia térmica, né? Ela vai lentamente se converter em energia química contida nesses polímeros. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter ligações químicas altamente energéticas. Tá? Então, basicamente, esse é o processo de fossilização. Tá? E a diferença, se você vai ter xisto, se você vai ter carvão, se você vai ter, né, petróleo, é a origem dessa matéria orgânica, tá? E também dos processos de fossilização que vão ocorrer ao longo dos milhões de anos. Tá? E é interessante, o cara pensa assim, pô, mas como que eles sabem aonde tem petróleo? Eles simplesmente pegam e saem furando por aí? Não, né? Primeiro você tem toda uma prospecção, tá? Todo um estudo, na verdade você tem todo um estudo geológico de uma determinada região, porque não é toda a formação geológica que vai favorecer a formação de petróleo. Tá? Basicamente, para você ter petróleo, você tem que ter uma bacia sedimentar, ou seja, que é uma grande formação de relevo, né, aonde você vai ter a deposição de sedimentos. Tá? Então, quando você encontra uma grande bacia sedimentar, existe sim uma chance real de você encontrar depósitos de petróleo. Se você faz uma análise geológica daquele sedimento, daquela bacia sedimentar, e você descobre que aquela bacia sedimentar no passado foi uma região de grande concentração de matéria orgânica, ou uma floresta tropical, ou um recife de águas rasas, né? Tá? Aí você já começa a perceber o que? Olha, aqui tem uma grande chance de você encontrar depósitos de petróleo. E aí você começa a prospecção propriamente dita, que é furar, né, até achar esses depósitos. Tá? Então, aqui está um exemplo, né, de uma dessas bacias sedimentares. Tá? Bacias que se formam pela degradação, tá, de grandes crátons, de grandes rochas, né, que vão depois se depositar em regiões mais baixas. Então, se você tem a união de depósitos sedimentares com um local que num passado, né, distante foi uma grande concentração de matéria orgânica, a chance de você encontrar petróleo é muito, muito grande. Beleza, gente? Então vamos lá. O petróleo, ele em si, durante muito tempo, né, ele foi um material até que inútil. Né? Na verdade, se a gente pegar o ser humano conhece o petróleo desde a antiguidade. Tá? Há passagens em diversos materiais escritos da antiguidade sobre o petróleo, principalmente, né, lá no Oriente Médio, no Crescente Fértil, que é a região onde a civilização surgiu. Tá? Ou seja, o ser humano já encontrava, né, depósitos de petróleo aflorando, né? Até porque aquela região é rica nesse recurso. Até hoje ela é rica nesse recurso. Tá? Agora, o petróleo, no seu estado bruto, ele sempre teve pouca utilidade. Né? O petróleo em si é um líquido viscoso, né? Às vezes mal cheiroso, que não serve para nada. Tá? Ele só vai se tornar esse material muito importante para a sociedade moderna a partir do século XIX, quando, né, lá na Inglaterra se desenvolve a técnica da destilação fracionada. Né? A destilação fracionada, ela consiste em quê? Ela consiste em esquentar o petróleo de forma gradativa a fim de você ir extraindo os seus subprodutos. Né? O querosene, o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, o asfalto, todos esses materiais são subprodutos, né, do petróleo a partir desse processo de destilação fracionada.
Tá? Então, a partir do século XIX, quando o ser humano domina a técnica de separar, de diluir o petróleo em outros subprodutos, é de que esse material ele vai começar a se tornar, né, um material muito importante. Vale lembrar que, como combustível, ele vai substituir o carvão na Revolução Industrial. Tá? Inclusive, o petróleo é um dos componentes técnicos da segunda fase da Revolução Industrial. E aí a gente não pode deixar de lembrar sempre do que? Da invenção do motor de combustão interna. Então, é a destilação fracionada do petróleo, que vai produzir o combustível, né? E também a invenção do motor de combustão interna, que vão caracterizar basicamente a segunda fase da Revolução Industrial. Tá? E a partir dali, final do século XIX, o petróleo vai ganhar em importância, tá? E vai ganhar também em volume, chegando, né, em meados do século XX a superar o carvão mineral como principal fonte de energia do planeta. Tá? E aí a gente sempre tem que entender que o petróleo, ele, além de ser muito mais energético do que o carvão, ou seja, além de você poder extrair muito mais energia do petróleo do que você extrai do carvão, tá? Ele também produz inúmeros subprodutos, né? E ele também é de muito fácil manuseio, por ser líquido, né? Por ser viscoso. Você pode transportar ele, por exemplo, por oleodutos. Muito melhor do que você ter que transportar o carvão, né? Por ser um material sólido, né? Você transportar é mais caro, é mais complicado, tá? Sem falar de que o combustível utilizado no motor de combustão interna, ele é muito mais eficiente. O próprio motor de combustão interna, ele tem, né, ele é um sistema muito mais eficiente do que o motor a vapor, por exemplo, né? Que é a locomotiva, por exemplo. Tá? Então, pessoal, o petróleo, de uma forma geral, ele é extraído, né, em cavalos mecânicos, porque vale lembrar que a maior parte das reservas de petróleo do mundo ficam no continente, tá? Ou seja, ficam em regiões terrestres. Tá? Agora, no Brasil, especificamente no Brasil, as nossas reservas, a maior parte delas estão nos oceanos. Tá? Mas não é em qualquer lugar dos oceanos, não. Elas estão distribuídas numa região que a gente chama de plataforma continental. Tá? Então, se você pega o litoral do Brasil, tá? Mais ou menos pegando aqui 200 milhas náuticas, tá? Oceano adentro, tá? Você tem uma região que a gente chama de plataforma continental. Tá? É interessante porque nessa plataforma você vai ter profundidades muito menores do que a média normal de profundidade dos oceanos. A média normal de profundidade dos oceanos chega a 6 quilômetros de profundidade. Tá? Já na plataforma continental você vai ter ali uma média que vai de 200 metros a 2 quilômetros de profundidade. Boa parte das nossas reservas estão, né, nessa região de plataforma continental. Tá? Essa plataforma ela se formou ali naquele momento de separação dos continentes, tá? Africano e sul-americano. Tá? E aí vale lembrar também que numa história ainda anterior, essa plataforma continental ela estava sobre a linha do mar, acima do nível do mar. E, inclusive nessa região se formou uma grande floresta tropical. Tá? E essa floresta tropical depois ela vai ser submersa, né? Vai ser retida e aí todo aquele processo que eu falei de deposição de sedimentos, né, vai ser responsável pela formação das grandes reservas de petróleo do Brasil. Tá? Então o Brasil descobriu essas reservas ali na década de 80, principalmente na bacia de Campos. Tá? E não parou mais, ou seja, da década de 90 em diante, essas reservas elas foram sendo descobertas, ampliadas, tá? E a tecnologia de exploração marítima, que é muito cara, tá? E é uma tecnologia muito, como que eu posso dizer, uma tecnologia muito
muito particular, são poucos países que dominam essa tecnologia. Tá? O Brasil, inclusive, é um dos países líderes nessa tecnologia. A Petrobras domina essa tecnologia de exploração de água, né, de águas profundas. E, inclusive, essa tecnologia foi se aprimorando, né, foi se aperfeiçoando ao longo dos anos 90, até a gente atingir a capacidade de extrair, né, reservas muito fundas, como, por exemplo, o pré-sal, né, que é uma reserva de petróleo que está em regiões, tá, que pegam às vezes a 7 quilômetros de profundidade, porque além de pegar toda a lâmina d'água, ela pega também o leito oceânico e também camadas de sal que foram depositadas ao longo de milhões de anos de decantação do sal, né, dos oceanos, tá? Então o petróleo ele está, inclusive o pré-sal, esse petróleo está numa camada abaixo dessa camada de sal, né? Daí o nome pré-sal. Desde os anos 2000 se descobriu, né, prospectando, fazendo uma pesquisa, que essas reservas são imensas, ou seja, o Brasil saiu de um país que até os anos 80, né, era um país muito dependente de petróleo, por ter poucas reservas descobertas no seu continente, né, e aí gradativamente essas reservas marítimas foram sendo descobertas, foram sendo exploradas, e atualmente o Brasil, né, ele figura entre os países com maior reserva, né, ou seja, a reserva de petróleo do Brasil é muito importante. Aliás, estrategicamente falando, esse litoral, né, ele contém muitas riquezas. E aí a gente tem que lembrar sempre que existe o mar que oficialmente é dominado pelo Brasil. Além desses limites, né, do nosso território marítimo, a gente já tem o quê? A gente já tem o oceano, que seria águas internacionais. Então, o Brasil, junto aos organismos internacionais, né, tentando sempre defender os seus interesses, ele tem, né, ampliado essas reservas para poder explorar não só o petróleo propriamente dito, como outras riquezas que o oceano pode trazer para a gente, como até mesmo a questão pesqueira e por aí vai, tá? Beleza? Então, a maior parte do petróleo do país está contida aqui nos oceanos, principalmente nessa região de plataforma continental, tá? E aí é sempre bom entender o seguinte, né? A exploração dessas reservas é sim um assunto de interesse geopolítico, tá? Então, durante muito tempo houve um grande interesse de outros países de explorar esses recursos. Agora, vale lembrar que até pelas dificuldades técnicas, tá, pela questão de exploração, pelos custos, ou seja, o custo de explorar o petróleo nos oceanos, ele também é muito alto, então você precisa de um know-how tecnológico muito grande. Isso, de certa forma, vem impedindo, né, a penetração de capital e de principalmente de empresas estrangeiras na exploração dessas reservas. Lembrando que durante muito tempo a exploração do petróleo do Brasil foi um monopólio, ou seja, dominado pela Petrobras. Mas desde os anos 90, para cá, o que a gente tem visto é o quê? É a quebra desse monopólio e depois a venda, né, dessas reservas para o capital estrangeiro. Mas mesmo que o capital estrangeiro compre essas reservas, a Petrobras ainda tem um papel muito importante na exploração dessas reservas, porque geralmente as empresas internacionais fazem parcerias com a Petrobras, né, buscando o quê? Buscando o know-how que a Petrobras tem na exploração desse petróleo. Não adianta nada, né, uma empresa, por exemplo, norueguesa, comprar, né, grandes reservas de petróleo aqui do Brasil e eles não têm a tecnologia para explorar, pelo menos em águas tão profundas, né? Então o que eles fazem? Eles fazem parcerias com a Petrobras e a Petrobras meio que presta serviço nessa exploração, tá? A questão do petróleo no Brasil é uma questão muito complexa, gente, tá? Ela é complexa na sua história em si. Ela assim como no mundo todo, lá no início do século XX, boa parte da exploração do petróleo ela se deu por empresas privadas multinacionais, tá? E aí, com o passar das décadas, mais precisamente ali na década de 60, o que a gente vai ver é um processo de estatização
da exploração do petróleo. E é interessante a gente entender que esse processo ele não aconteceu só no Brasil, não. Tá? Esse processo ele aconteceu em vários países do mundo. Então, ali nos anos 60, a gente vai ver um processo de estatização das grandes reservas de petróleo no mundo todo. E aí, gente, eu não quero confundir vocês. Nessa época, anos 60, o Brasil não era um grande produtor de petróleo, mas ele tinha suas reservas, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Então, essas reservas, mesmo que poucas, elas eram exploradas por grandes multinacionais estrangeiras. Tá? Assim como no mundo, o Brasil ali nos anos 60 vai ter, né, nos anos 50, na verdade, né, se eu não me engano, mais precisamente em 1956, tá? O governo 50, 56 não, né? Eu conferi aqui 1953, ou seja, ainda durante o governo de Getúlio Vargas, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter a estatização da exploração do petróleo no Brasil, a criação da Petrobras, tá? E a partir daquele momento ali a gente já tem a história, né, da Petrobras se desenvolvendo ao longo das décadas, né, como principal, na verdade, única detentora da exploração do petróleo. Tá? É interessante que apesar da exploração do petróleo ter sido estatizada, né, a distribuição e o refino, ela ainda continuou aberta ao capital estrangeiro. Tá? A Petrobras depois, naturalmente, vai dominar esse setor, primeiro pelo monopólio que ela tinha na exploração e também depois pelo investimento no refino. Tá? E depois ela vai abrir também um braço para distribuição. Tá? Mas aí, no caso da distribuição, ela vai competir com outras bandeiras, muitas dessas bandeiras de empresas que já existiam aqui no Brasil, tá? Na questão da exploração. É interessante que esse processo, né, ele foi facilitado até pelo volume, né, de exploração que nós tínhamos. Não era muito rentável. Extrair o petróleo do Brasil não era muito rentável, até pelo volume. Vale lembrar, inclusive, sempre que dentro da cadeia do petróleo, a exploração é aquela que tem a menor margem de lucro. Tá? Principalmente no caso da Petrobras, que explora, né, o petróleo e que tem um custo alto. Tá? Agora, o refino e principalmente a distribuição são partes da cadeia de produção do petróleo que são muito rentáveis e essas nunca saíram das mãos das grandes multinacionais. Tá? Depois, mais para frente, né, lá principalmente nos anos 90, quando o Brasil, né, principalmente no período, né, ali Getúlio Vargas, aí pegou JK, pegou também os regimes militares. Nós tivemos um período da nossa história que ele é nacionalista e desenvolvimentista, né? Ou seja, todos os governos eles estão muito voltados na proteção do mercado interno, na produção né, do país, na criação de estatais. Tá? Então foi um período da nossa história, tá? É interessante porque é um período da nossa história em que esse desenvolvimento econômico pautado em estatais, pautado no setor nacional, na economia nacional, tá? Ele foi também, coincidentemente, um período de forte crescimento econômico. Apesar de que todas as críticas desse modelo de crescimento, que a gente já discutiu também nas últimas aulas, né, principalmente pautado no empréstimo, né, de uma grande quantidade de capitais, né, junto a bancos e financeiras internacionais. Tá? Na década de 80, com a crise do petróleo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, o país ele deixou esse modelo de desenvolvimento, tá? E adentrou ao neoliberalismo. A gente já discutiu isso também na nossa última aula. Então, com o neoliberalismo, o que a gente vai ter é o quê? A gente vai ter um abandono do governo, né, na economia. E esse abandono, não abandono, né? Ou seja, gradativamente o governo vai se afastar
do controle da economia, que é um dos conceitos básicos do liberalismo, né? É o Estado participando o mínimo possível no desenvolvimento econômico, na regulamentação e coisa e tal. Então, dentro dessa realidade, o que a gente vai ter o quê? É uma série de processos de privatizações. O próprio nome diz, né? O que é privatização? É você passar um bem que era do Estado, né? Uma estatal, e passar ela para a iniciativa privada, tá? A Petrobras em si, ela não foi privatizada, pelo menos não ainda, mas ela perdeu o monopólio. Aliás, até então, até os anos 90, vários setores da economia brasileira eram controlados por estatais. Estatais tinham um monopólio sobre esses setores. Então, o que a gente foi ver ali nos anos 90 foram que várias estatais perderam esse monopólio, algumas foram privatizadas, né? E a gente vai ter a entrada de grandes empresas privadas em todos os setores da economia. Para alguns setores isso foi muito interessante, para outros isso causou alguns impactos não foram tão interessantes assim. No caso da Petrobras, ela perdeu esse monopólio. No entanto, como eu falei agora há pouco, todo o know-how dela na exploração principalmente de águas profundas conseguiu manter ela como principal figura, né, da extração do petróleo no país. Então hoje está mais ou menos assim. Nós temos grandes reservas, essas reservas, à medida que elas são encontradas, né, elas são leiloadas em lotes. Aí você pode ter, né, empresas do mundo todo comprando esses lotes, inclusive a própria Petrobras compra esses lotes, tá? E depois esses lotes vão ser explorados. Na maioria das vezes, essa exploração ocorre com alguma participação da Petrobras, ou como parceira ou como dona, né, desses lotes propriamente dito. A própria Petrobras, ela também sofreu uma forte mudança ao longo dos anos, né? Hoje em dia, inclusive, ela já tem o seu capital aberto, assim como boa parte das estatais e empresas públicas do Brasil, elas são sociedades anônimas atualmente, né? Então, o que isso significa? Elas têm ações sendo vendidas em bolsas de valores. E qual foi o intuito desse movimento do governo? Foi um intuito de aumentar o capital dessas empresas sem necessariamente privatizá-las, né? E aí, gente, vale lembrar que é muito de cada forma de defesa política, né? Há pessoas que defendem, né, que as empresas elas devem que o país deveria manter essas empresas estatizadas, né? Porque seriam empresas estratégicas para o país, tá? Então, muitos defendem que esses setores estratégicos, como telecomunicações, combustíveis, né, energia de uma forma geral, deveriam ser estatizados e deveriam ter estatais comandando esses setores. Alguns são mais radicais, acham que os monopólios deveriam ser mantidos. Outros são um meio termo, acham que a gente precisa ter empresas estatais nesses setores, porque são setores realmente estratégicos, tá? No entanto, nós poderíamos quebrar monopólios e permitir a entrada de empresas privadas, meio como ocorre hoje, né, no setor do petróleo. E há quem é totalmente liberal, né, essas pessoas mais liberais, que acham que o Estado não deveria se preocupar com a economia, pelo menos nesse tipo de controle, né? Ou seja, você deveria delegar a empresas privadas todos os setores da economia, inclusive esses setores energéticos, tá? Como o petróleo em si. Então, na verdade, o que a gente tem é uma briga política, tá? E a Petrobras, ela segue sendo uma das poucas empresas que ainda são, né, estatais, tá? Até pelo seu volume, por tudo que representa, tá? Há quem diga que dificilmente ela será uma empresa privada, ou ela vai ser totalmente privatizada. No entanto, né, o que a gente vem vendo aí nos últimos anos é ela se tornando o quê? Ela se tornando uma empresa que tem que competir com um setor altamente competitivo, tá? E por ser uma sociedade anônima, ela já tem investidores privados. Apesar da maior parte das ações ainda estar sob a tutela do governo, o que caracteriza ela como uma estatal, tá? Muitas ações estão, né, liberadas aí para agentes privados. Então, muitas das ações da Petrobras, elas não podem mais ser pensadas como uma empresa estatal, e sim como uma empresa que tem que dar lucro. Afinal de contas, o que atrai investidores é a capacidade
dessa empresa de, né, ter lucro e converter aqueles papéis em algum tipo de renda para os seus donos, né, para os seus proprietários. Tá? Então, aliás, isso é uma questão interessante de a gente refletir. Qual é a diferença básica entre uma estatal e uma empresa privada ou uma empresa que é uma sociedade mista, né? Meia estatal, meia privada? É que uma estatal ela pode tomar algumas ações motivadas por questões políticas, ou seja, o governo. Vamos pegar um exemplo concreto aqui. Vou pegar um exemplo bem concreto que é o preço da gasolina. O preço da gasolina está diretamente ligado a como uma economia vai se desenvolver, principalmente a economia brasileira, que depende muito do transporte rodoviário, como a gente falou na nossa última aula. Então pensem, manter o preço da gasolina baixo é uma prioridade do governo. Quando você tem um setor que é totalmente controlado por uma estatal, esse governo pode mandar essa estatal abaixar esse preço da gasolina, mesmo que essa estatal tome prejuízo. Porque, de certa forma, o que vai acontecer? O Estado vai garantir a saúde financeira dessa estatal. Né? Em última instância, vai ser o contribuinte que vai pagar por essa gasolina mais barata, mas de forma indireta. Né? Agora, quando você tem uma empresa de sociedade mista, como é o caso da Petrobras, isso fica mais difícil, porque qualquer ação política sobre a estatal, isso pode gerar uma queda nas ações e, consequentemente, uma fuga dos investidores, o que pode afetar diretamente na saúde financeira da empresa. Tá? Então, o que a gente tem observado hoje em dia é uma ação muito mais liberal da Petrobras, ou seja, a Petrobras e as suas estratégias de ações, ela está muito mais ligada à realidade do mercado do que a influências políticas. Não que isso não aconteça ainda, mas basicamente uma influência econômica que vai traçar as estratégias da empresa. Tá? E uma das consequências que a gente pode observar é até mesmo a política de preços da Petrobras, que está associado ao câmbio, associado ao preço internacional do barril do petróleo. Tá? Então, muitas das vezes, a gente acaba sofrendo variações do preço da gasolina, né, de acordo com as variações tanto do câmbio, né, ou seja, de quanto o real está valendo frente ao dólar, quanto também ao preço do barril, que é uma commodity, né, internacional, que tem um preço fixo estabelecido, né, internacionalmente. Esse preço ele vai variar de acordo com a oferta e a demanda do petróleo. Né? E aí a política de preços do país acaba sendo vinculado, né, a toda essa questão econômica. E é o que a gente observa hoje em dia, né, quando chega lá no final, lá no posto de gasolina, é o que? É uma grande variação, né, desses preços, ora subindo, ora descendo, mas normalmente mais subindo do que descendo, né, associado à nova ação da Petrobras em relação, né, à sua política de preços. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos seguir então? Agora que a gente falou um pouquinho sobre a história do petróleo no Brasil, cabe a gente falar um pouquinho sobre o petróleo no mundo. Como eu falei para vocês, o petróleo ele é o combustível da segunda fase da Revolução Industrial. E ele se tornou um elemento de muita cobiça internacional. Tá? Originalmente, as primeiras empresas que exploraram petróleo no mundo eram multinacionais, tá? De países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e países europeus. Tá? Inclusive, no início do século XX, essas grandes empresas elas formaram um cartel, elas formaram uma trust, né? Como que eu posso dizer, um grupo de empresas, né, que acertavam, de certa forma, o mercado. Tá? E, inclusive, combinavam preços e de quanto seria explorado de petróleo, tá, para poder impedir a participação de qualquer outra empresa. Aliás, isso é muito final do século XIX, início do século XX, quando a gente passa ali daquele capitalismo de livre concorrência, né, e aí as pequenas empresas vão sendo englobadas por empresas maiores, tá? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a realidade ali do final do século XIX, que é a realidade do capitalismo monopolista.
Tá? Esse capitalismo monopolista, ele se dá em vários setores da economia. O petróleo não é diferente. Você tem a formação ali de um punhado de empresas, de um oligopólio, né, que vai controlar a produção de petróleo, primeiro nos países industrializados e depois no mundo todo. Inclusive existia, né, um apelido, né, as Sete Irmãs, que eram essas multinacionais que controlavam a produção do petróleo do mundo. Elas ditavam o preço. Por quê? Era simples. Se elas queriam que esse preço ele aumentasse, elas produziam, elas extraíam menos petróleo. Se elas queriam, né, que esse petróleo ele caísse, esse preço caísse, era só abrir a torneira, aumentar a produção de petróleo e inundar o setor com petróleo. Aí o cara pode dizer assim, mas por que eles iam ter essa política variada? Bem, isso ia depender muito de cada momento. Por exemplo, para evitar a entrada de uma competidora, era muito comum ela baixar, essas Sete Irmãs, baixarem o preço do petróleo até inclusive a níveis menores do que o custo de produção, de extração. Tá? Ou seja, elas podiam tomar prejuízo por um tempo, tá? Para quê? Para impedir que uma empresa menor, de capital menor, pudesse entrar naquele setor. Porque se o setor começa a tomar prejuízo, as empresas menores iriam rapidamente falir ou serem compradas por essas Sete Irmãs. Então, o que a gente foi vendo ali, pelo menos na primeira metade do século XX, foi um controle de multinacionais nesse segmento no mundo todo. Isso começa a mudar, como eu já falei, com um processo de estatização. Tá? Assim como aconteceu em 53 no Brasil, a gente vai ver também um processo de estatização nos grandes reservatórios do mundo, ou seja, nos maiores produtores de petróleo do mundo. A questão era a seguinte, para muitos desses países, principalmente para muitos dos governos desses países, alguns desses governos recém-criados, vamos pegar aí o exemplo do Oriente Médio. O Oriente Médio, ali no início do século XX, quando o século XX começa, o Oriente Médio é basicamente colônia. Ou seja, ali, toda aquela região ali está sob domínio de países europeus. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, esses países começam a se tornar independentes, num processo de descolonização. Tá? Processo esse que continuou, depois com a Segunda Guerra Mundial, foi se ampliando para outros países. Gente, é meio louco, mas se a gente parar para pensar direitinho, há 100 e poucos anos atrás, tá? Muitos países ainda eram colônias. É muito pouco tempo se a gente parar para pensar numa questão assim de mundo, de civilização. E esse processo de descolonização, ele ocorreu de forma rápida, e quase sempre de forma conservadora. O que eu quero dizer com isso? Mantendo as estruturas coloniais. Então, muitos países se tornaram independentes, mas as elites que dominavam aquele país antes dele ser independente, elas continuaram no poder. Tá? Agora, de qualquer forma, a gente vai ter alguns movimentos nacionalistas e de contestação do domínio das empresas e principalmente das antigas metrópoles sobre esses países. Um desses movimentos vai estar relacionado à exploração do petróleo. Então, você vai ter a formação de países ali do Oriente Médio e uma das primeiras coisas que esses países vão começar a discutir é a exploração do petróleo, das suas reservas de petróleo, que apesar desses países terem se tornado independentes, ainda estavam nas mãos das multinacionais. Então, muita discussão aconteceu, principalmente na questão da riqueza e de quanto essa riqueza natural ficava para esses países. Ou seja, os países que tinham as maiores reservas do mundo ficavam com muito pouco dessas riquezas. A maior parte dessas riquezas acabavam sendo exploradas ainda por essas multinacionais. Então, o que a gente vai ver ali nos meados dos anos 50 e da década de 60 vai ser um processo de estatização dessas reservas. Tá? Então, em um movimento muito ousado, esses países vão tirar
dessas multinacionais o controle sobre a exploração desse petróleo. Aí o cara vai dizer assim, ah, tá, mas qual era o intuito? O intuito era explorar essa reserva e com essa reserva explorar, patrocinar o desenvolvimento desses países? Não. Na maior parte desses países que tinham grandes reservas, o que você vai ver é o quê? Você vai ver essas reservas passando das mãos das multinacionais para as elites locais, principalmente aquelas elites ligadas ao governo. Aliás, gente, isso é um mal é um mal comum de todos os países que possuem grandes reservas de petróleo. Tá? Você vai ter uma desigualdade social muito grande. Na maioria dos países do mundo que são grandes reservas, que possuem grandes reservas de petróleo, o que a gente vai ver é o quê? A gente vai ver essas reservas sendo exploradas pelo país, no entanto, a riqueza dessas reservas se concentrando na mão de muitos poucos. Né? Muitas poucas pessoas. Não é à toa que a maioria dos super ricos do mundo estão no Oriente Médio. Tá? E, por outro lado, esses países, apesar de terem uma renda per capita muito grande, tá? Esses países acabam tendo uma desigualdade social absurda. Tá? A maior parte da sua população passa por necessidades, passa por questões ainda, né, de pobreza extrema e por aí vai. Tá? Então, voltando propriamente para a questão do petróleo, aquele processo ali de estatização nos anos 60 vai ser responsável pela primeira crise do petróleo. Por quê? A partir do momento que esses países estatizam as suas reservas, eles também se juntam e criam a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Qual é o intuito dessa OPEP? É substituir as sete irmãs no controle, né, do valor do preço do petróleo internacionalmente comercializado. Uma das reivindicações que levaram esses países a estatizar essas reservas é de que, para eles, as sete irmãs praticavam um preço muito baixo do petróleo. Consequentemente, sobrava muito pouca riqueza para os países. Então, a primeira coisa que a OPEP fez quando ela tomou o controle da produção mundial de petróleo foi aumentar o preço do barril. Essa crise, a crise do petróleo, que entrou para a história como a crise do petróleo, ali na década de 70, ela vai ter um impacto muito profundo em todo o mundo. A gente já até discutiu um pouquinho disso na nossa última aula. Né? Por quê? Porque até então, principalmente no mundo desenvolvido, a gente vivia, né, o contexto do keynesianismo, da social-democracia, ou seja, daquela realidade onde o capitalismo ele bancava uma realidade onde o Estado garantia o bem-estar das pessoas. Ou seja, não era socialismo. A gente vivia uma realidade onde o país era capitalista, onde a economia de mercado existia. No entanto, o Estado era responsável pelo bem-estar social, pela manutenção da saúde, pela manutenção da educação. Tá? Vale lembrar que essa social-democracia ela colheu frutos muito interessantes. Ou seja, se hoje o continente europeu é um continente muito bom de se viver, que os índices de desenvolvimento humano são muito elevados, isso se deve muito a esse contexto ainda de social-democracia. Mesmo que a social-democracia tenha, né, caído bastante durante os anos de 80, 90, ainda hoje a Europa e outros países desenvolvidos colhem os frutos desse processo. No entanto, a crise do petróleo meio que matou a social-democracia. Por quê? Porque a maior parte dos países do mundo dependem do petróleo. Né? Ou seja, o petróleo está na matriz energética da maioria dos países do mundo. No entanto, o petróleo se distribui de forma muito desigual pelo planeta. Então você tem um punhado de países que têm reservas absurdamente grandes. Esses países hoje compõem a OPEP, né? E a maioria dos outros países do mundo dependem do quê? Da importação do petróleo. Quando a OPEP foi criada e o preço do barril ele aumentou,
era algo, ou seja, para vocês terem uma ideia, em 73 o preço do barril, e aí é sempre bom lembrar que o barril é uma unidade de medida, né? Muita gente pensa que é o barril propriamente dito, né? O barril ele existe, ele fisicamente ele existe, mas hoje em dia quando a gente fala, uma plataforma produz 120 mil barris de petróleo, não é que sai ali da plataforma 120 mil barris, não, é que você produz o equivalente a 120 mil barris, que é uma unidade, 120 litros mais ou menos, né? Então o preço do barril, que inclusive também é utilizado, ou seja, essa medida também é utilizada para conferir o valor a essa commodity, ali nos anos 70, 73, pré-criação da OPEP, ela era comercializada a US$ 1,50. Tá? Quando a OPEP foi criada, imediatamente uma das primeiras ações que a OPEP agiu, né, foi aumentar esse preço de US$ 1,50 para 5. É interessante porque a princípio parece pouco, né? Você sair de US$ 1,50 para 5. Mas se você parar para pensar numa realidade em que todos os países do mundo, né, importavam quantidades absurdamente grandes. E aí, gente, vai lembrar que nessa época, por exemplo, o Brasil também importava a maior parte do petróleo que consumia. Porque o que a gente produzia aqui não era nem 10% do que a gente precisava. Então, todos os países do mundo importavam grandes quantidades de petróleo. Então, quando esse preço subiu, isso causou uma inversão na balança comercial dos países do mundo todo, mergulhando muitos desses países em uma profunda crise. Essa crise, a crise do petróleo, ela modificou para sempre o mundo. Por quê? Primeiro, toda aquela fartura de capitais que existiam e que estavam, né, disponíveis desde o final da Segunda Guerra Mundial, ela praticamente secou. Então, muitos dos países que tinham feito a sua industrialização com capital estrangeiro, como o Brasil, viram essa fonte de riqueza secar. Por outro lado, né, a crise elevou os juros no mundo inteiro. Então, países como o Brasil, que tinha, né, grandes empréstimos a juros variáveis, viram também a sua dívida externa disparar, o que mergulhou esses países em uma profunda crise. E até países ricos, como os Estados Unidos, ao perceberem que a sua balança comercial tinha se invertido, né, e começou a tornar, né, começou a gerar um grande prejuízo, eles começaram a ter que rever toda a sua política econômica. A primeira coisa que vai, né, morrer é aquela ideia da social-democracia, de que o Estado deveria garantir o bem-estar. E aí então a gente tem um renascimento do quê? Do neoliberalismo, daquela visão de que o Estado deveria ser mínimo, o Estado deveria gastar o mínimo possível, porque afinal de contas o dinheiro do Estado é o dinheiro do contribuinte. Tá? E deixar para a economia, deixar para o mercado, né, que controlasse todos os segmentos da sociedade e principalmente da economia. Então, o que antes, como por exemplo saúde, educação, era controlado pelo Estado, agora deveria ser gradativamente passado à iniciativa privada, passado para o mercado e para suas regras. Tá? Então, a crise do petróleo, ela foi o estopim, o início de uma profunda transformação no mundo, tá? Transformação essa que a gente vê acontecendo até hoje aqui no Brasil e no mundo todo. Beleza, gente? Então, seguindo aqui, e aí aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, tá? O volume de produção, né? Vocês podem ver que os membros aqui em destaque, tá, da OPEP, e aí vale lembrar que boa parte dos países da OPEP estão ou no Oriente Médio ou aqui no norte da África, tá? E aí você também tem a Venezuela como um desses membros. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, mas você falou agora há pouco que o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Gente, eu estou falando de países exportadores de petróleo. Tá? O Brasil, apesar de ter uma grande reserva, ele também é um grande consumidor de petróleo. Tá? Então, hoje em dia, a gente fica mais ou menos no 0 a 0. Então, o que a gente produz é basicamente também para consumo. Tá? Vale lembrar que é um pouco mais complexo do que isso. Tá? Quando a gente
quando a gente fala sobre o petróleo no Brasil, é uma questão interessante. O petróleo no Brasil, principalmente o petróleo extraído do pré-sal, ele é um petróleo que a gente chama de tipo pesado. Ele é um petróleo sujo, ele tem mais impurezas. Então, para ele ser refinado, né, para você extrair os subprodutos dele, você precisa de toda uma refinaria, né, para ele. Uma refinaria para petróleo pesado. Pois, acreditem, boa parte das refinarias do Brasil são para petróleo leve, um petróleo mais limpo, mais puro. Aí a pessoa pode dizer, mas que burro, por que que o Brasil, né, que produz basicamente petróleo sujo, pesado, ele tem refinaria para petróleo leve? É porque a maioria das refinarias do Brasil foram construídas antes da descoberta do pré-sal, antes das grandes reservas da nossa plataforma continental. E essas refinarias, elas eram então preparadas para receber petróleo do estrangeiro. E a gente, quando comprava petróleo do estrangeiro, a gente dava prioridade ao quê? A um petróleo leve, mais puro. Tá? Agora, atualmente, já existem algumas plantas de refinaria para o nosso petróleo. Mas ainda hoje, por incrível que pareça, boa parte do petróleo que nós produzimos é exportado de forma crua para a gente importar outro tipo de petróleo, o petróleo leve. Então, independente, mesmo que a gente tenha, né, quando a gente bota lá na ponta do lápis, a produção de petróleo do Brasil, ela está mais ou menos na mesma quantidade do consumo, a gente ainda depende muito do preço do barril do petróleo internacionalmente estabelecido. Por quê? Porque a gente exporta e a gente importa petróleo de qualquer forma, né? É uma questão de estratégia, tá? E também é uma questão de estratégia política, que alguns condenam, que acham que é uma estratégia ruim. Aí a gente volta naquela questão. Aos que acham que o país precisa ter uma empresa que domine um setor, que esse setor, né, é estratégico, que ele tem que ser estatal, tem que ser todo controlado pelo governo e coisa e tal, esses acham que a estratégia hoje de petróleo do Brasil é absurdamente equivocada. Né? Aos que acham, né, que esse setor, como todos os outros, devem estar, né, entregues à iniciativa privada, entregues, né, às regras do mercado, né, eles não veem já tão errado assim, porque afinal de contas nós temos o quê? Nós podemos comprar um petróleo leve de quem estiver vendendo mais barato para a gente e coisa e tal. Entendeu? E por outro lado, a Petrobras continua vendendo o seu produto, recebendo em dólar, que hoje em dia, graças ao câmbio, né, quando você converte o câmbio, isso aumenta a margem de lucro da empresa, afinal de contas, ela explora em real, ela paga salários em real, mas na hora de vender o seu produto, ela vende em dólar. Né? Então, isso causa um ganho para a empresa. Tá? Então, é aquela questão, são duas formas de você ver o mundo. Há quem ache que a atual estratégia brasileira é muito equivocada e há quem ache que ela não é tão equivocada assim, e inclusive é a visão do atual governo, que tem aprofundado essa ação, né, de investimentos em refinarias nacionais, de, né, priorizar até a compra de produtos já refinados. Tá? E aí é uma questão de estratégia política e de ideologia política de cada um. Tá? Beleza? Então, vocês olhando aqui, a gente pode observar, né, que as reservas elas estão muito concentradas aqui e os outros países do mundo basicamente têm que importar. Outro país que tem uma grande produção de petróleo é os Estados Unidos. Ah, mas então por que que ele não está aqui na OPEP? Pelo mesmo motivo do Brasil. Apesar dele ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né, ele também é, de longe, o maior consumidor de petróleo do mundo. Aliás, a fome dos Estados Unidos por petróleo é tão grande, que a gente observa os Estados Unidos atuando diretamente na geopolítica do Oriente Médio, tá? Para garantir e continuar garantindo, né, o fluxo de petróleo para o seu consumo. Às vezes a gente para pensar e fica, né, mas por que que os Estados Unidos manda, né, tropas lá por Oriente Médio? Por que que os Estados Unidos está a todo momento, né, se intrometendo em ações ali naquela região, que é uma região tradicionalmente complicada, porque o Oriente Médio, apesar de ser
uma região que você dá um bico no chão e sai petróleo, né? Exagero, né? Apesar de ter muito petróleo no Oriente Médio, em cima dessa terra você tem uma região extremamente complicada, tanto fisicamente falando, né? Porque é uma região de deserto, uma região quente, que produz pouca coisa, como também socialmente falando, né? Politicamente falando. Você tem ali inúmeros conflitos étnicos, religiosos, né? E nacionalistas, separatistas. Então, o Oriente Médio é um barril de pólvora. E é engraçado, porque é exatamente essa região que é a maior produtora do mundo. E é por isso que a gente ouve tanto falar sobre conflitos dessa região. Quando estiver falando lá no na sexta e na sétima semana sobre conflitos, vocês vão ver que muitos dos conflitos que a gente vai falar são daquela região. Ah, mas então porque aquela região é a região que tem mais treta do mundo? Não. Tem outras regiões que não tem tanta treta quanto. Só que de interesse para o mundo, aquela região é muito maior. Porque afinal de contas, qualquer coisa que aconteça ali, né, vai repercutir no mundo todo, principalmente por causa da questão do petróleo. E vale lembrar que ao longo da história, né, desde a década de 70 para cá, a gente teve várias pequenas crises de petróleo, né? Momentos onde o barril subiu e que causou impactos na economia do mundo todo. Beleza, gente? Show. Então, gente, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre fontes renováveis, tá? Na segunda parte da aula. Tá? Então, a gente encerra aqui essa parte de hoje, tá? E na segunda parte a gente vai continuar falando sobre as fontes renováveis e depois falaremos sobre as fontes... Não, desculpa, vamos continuar falando sobre as partes, as fontes não renováveis e depois falaremos sobre as fontes renováveis. Tchau, gente. Até daqui a pouco.